Olá, 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 meu querido estudante da Educação para Jovens e Adultos. Seja bem-vindos a mais uma aula de matemática. Eu sou o professor Juan Bezerra Dutra e estamos aqui para darmos continuidade aos nossos estudos. Estamos no nosso módulo 2 do primeiro semestre da segunda etapa do ensino fundamental. Essa é a nossa aula de número 6. Vamos lá? Então, na nossa aula de hoje, a gente vai continuar falando sobre aquela proposta de estatística, né? Na aula passada, eu comentei para vocês sobre a pesquisa que aquela Luísa iria fazer a respeito de alguns tópicos. Vamos lembrar rapidinho para a gente dar sequência nessa aula? Bem, ela ia fazer uma pesquisa sobre gostar de ler. Vamos lembrar quais eram os seus objetivos, seu plano de pesquisa, né? Então, no plano de pesquisa para análise, para construir a sua pesquisa e obter as suas respostas buscadas aqui, a Luísa vai pesquisar sobre o assunto hábito de leitura. Qual vai ser o objetivo? Identificar a constância e o gosto da leitura. Ela mesma vai fazer a pesquisa em sua escola para os alunos do 6º ao 9º ano. A pesquisa vai ser feita por meio de uma entrevista e ela vai utilizar para coleta de dados, um questionário. O tempo que ela vai gastar para fazer essa pesquisa vai ser 9 semanas. Depois ela vai organizar os seus dados em gráficos e tabelas e vai fazer uma análise através dos dados organizados nessas tabelas e gráficos e expor num painel da escola. A gente começa a nossa aula de hoje, então, apresentando qual vai ser o questionário que ela vai estar aplicando. Esse questionário, ela vai responder com cada uma das pessoas que ela entrevistou. Então, vamos lá. O questionário é o seguinte. O questionário da Luísa, gosto pela leitura, data do preenchimento do questionário, isso é bem legal, ela colocou a data e o horário, e a idade do entrevistado. Percebam que aqui ela não colocou o nome desse entrevistado, né? É importante que nessas pesquisas, quem você está entrevistando se sinta seguro de dar sua opinião real ali. Então, ter esse anonimato é importante geralmente para as pesquisas. Você só fala a sua idade, sua classe social, seu gênero, e aí você dá as informações que o pesquisador está buscando. Então, olha só, a primeira pergunta é qual o gênero, masculino ou feminino. A segunda pergunta é, você gosta de ler? E aí a pessoa vai responder, não gosto, gosto pouco e gosto muito. E aí é questionado com que frequência você lê livros de literatura indicados pela escola, como contos, crônicas, romances ou poesias. E a gente tem as opções, todos os dias ou quase todos os dias, pelo menos uma vez por semana, pelo menos uma vez por mês, menos de uma vez por mês e não leio. A questão 4 diz, quantos livros você leu nos últimos 12 meses? Nenhum, 1, 2, 3, 4, 5 ou mais. Que ano você está cursando? 6º, 7º, 8º e 9º. Então, a pessoa que ia responder essa pesquisa da Luísa ia vir aqui, qual que é o gênero? Ele vai lá e vai falar para a Luísa e a Luísa vai marcar aqui. Então, vou fingir que eu estou respondendo. Marquei o gênero. Você gosta de ler? Gosto muito. Com que frequência você lê livros de literatura indicado pela escola, como contos, crônicas, romance ou poesia? Bem, eu leio pelo menos uma vez por mês. Quantos livros você leu nos últimos 12 meses? Nos últimos 12 meses, eu li 4 livros. E que ano você está cursando? Estamos atualmente no 6º ano. Bem, essa seria as minhas respostas para essa pesquisa, não é? Então, ela fez essa pesquisa com várias outras pessoas e obteve várias respostas. E agora vem o processo de analisar, de perceber esses dados por meio de gráficos e tabelas. A gente começa com a representação nas tabelas, olha só. Bem, após as 40 entrevistas, Luísa organizou os dados em tabelas. Ela organizou uma tabela para cada informação. Veja como ficou. Se ela organizou uma tabela para cada informação, então, ao todo, ela tem que ter um quantitativo aí de 5 tabelas, seria isso? Vamos verificar direitinho isso? Bem, a gente começa com a tabela 1. A tabela 1 diz respeito à primeira pergunta. Qual é o gênero? Bem, sabemos que a Luísa questionou 40 pessoas e que é importante que todas as tabelas tenham 40 respostas, não é? Se ela perguntou para 40 pessoas, obter 40 respostas é essencial
para saber que todo mundo respondeu a mesma quantidade de perguntas. Então, vamos lá. Tabela 1, gênero e número de pessoas. Bem, na tabela 1, ela entrevistou, então, 16 pessoas do gênero masculino e 24 pessoas do gênero feminino, com um total de 40 pessoas. E aqui a gente já pode perceber que a maioria das pessoas que respondeu o questionário da Luísa foram pessoas do gênero feminino. A tabela 2 traz a seguinte proposta: gosto pela leitura. Bem, tínhamos 3 opções de respostas, né? Não gosto, gosto um pouco, gosto muito. Então, não gosto, 8 pessoas falaram que não gostavam, gosto um pouco, 18 pessoas e gosto muito, 14 pessoas. Então, ao todo, aí temos 40 pessoas que responderam a pergunta 2 dessa seguinte forma. Então, não gosto, 8 pessoas, gosto um pouco, 18 pessoas e gosto muito, 14 pessoas. Seguimos, então, com a tabela de número 3, que diz a respeito do questionamento sobre a frequência de leitura de livros indicados pela escola. Então, quantas vezes as pessoas leem esses livros indicados pela escola? Todos os dias ou quase todos os dias, 4 pessoas afirmaram que faz esse processo. Pelo menos uma vez por semana, 10 pessoas. Pelo menos uma vez por mês, 12 pessoas. Menos de uma vez por mês, 9 pessoas. E não leio, 5 pessoas. Então, a gente já tem algumas informações interessantes que a escola já pode ter aqui como ação para incentivar mais essas leituras. Por que essas 5 pessoas não leem? Tem que ver aí o que está acontecendo nesse movimento de indicação das bibliografias para esses estudantes, né? Seguimos, então, para a tabela 4, que diz a quantidade de livros lidos nos últimos meses. 1, 2, 3, 4, 5 ou mais e nenhum. Bem, livros lidos nos últimos meses. Um livro, 14 pessoas responderam que leram apenas um livro. Dois livros nos últimos 12 meses foi 10 pessoas. 3 livros foi um total de 8 pessoas. 4 livros, um total de 3 pessoas. 5 ou mais, 2 pessoas. Nenhum livro, 3 pessoas. Então, aqui a gente tem as conclusões a respeito desta tabela, deste questionamento. E vamos para a última tabela, que é o ano em que está cursando. Bem, o ano que está cursando, a gente tem aí o número de pessoas do 6º ano, 12, do 7º ano, 10, do 8º ano, 9. Acho que tem um erro aqui, né, gente? Erro no material de vocês, que não é... Vamos só colocar o valor certo? O total é 40, né? Então, 12 mais 10... mais 9, a gente vai ter 12 mais 10, 22. 22 mais 9, 31. Então, no 9º ano, a gente teria, então, 9 pessoas para inteirar as 40. Eu acho que é esse o processo. Pequeno erro aí na tabela do material de vocês. Com isso, a gente tem os 5 questionamentos respondidos pela tabela da Luísa, né, pela pesquisa dela. E agora, ela precisa trabalhar com essas informações. De que forma que ela fez isso? Bem, para trabalhar essas informações, para facilitar a visualização dos dados referente à frequência de leitura dos livros indicados pela escola, de acordo com o ano cursado pelos estudantes, a Luísa juntou as informações das tabelas 3 e 5 e construiu a tabela 6 para depois fazer um gráfico. Pessoal, se a gente parar para pensar, saber qual o gênero do estudante que respondeu a pergunta não tem tanto impacto para os dados que a Luísa quer. Então, perceber que a tabela 3 e 5, a tabela 5 diz para a gente qual é a série que o estudante está. E a tabela 3 diz com que frequência ele faz esse processo de leitura. Bem, sabendo com que frequência ele faz essa leitura e a sua série, já dá uma base muito boa para responder alguns questionamentos que a quantidade de livros talvez não daria. Então, aqui, a gente tem a junção das tabelas 3 e 5 em uma única tabela, que é a tabela 6. Percebam que a tabela 3 diz para a gente com que frequência esses livros são lidos por cada estudante e a tabela 5 traz o ano que está cursando. Bem, ao fazer a junção dessas tabelas, a Luísa obteve a seguinte tabela. A gente tem aqui o número de estudantes de cada ano que leem os livros indicados pela escola e a gente tem a frequência de leitura, né?
A leitura de todos os dias, ou quase todos os dias, a gente tem aí um total de 4 estudantes. No 8º ano, vocês percebem que já não tem nenhum estudante fazendo essa leitura, tem só um no 9º, 2 no 6º, e a gente consegue traçar essas informações por meio traçar essas informações, chegar a essas conclusões por meio dos dados apresentados ao fazer a análise dessas duas tabelas juntas na tabela 6. Primeiro, a Luísa analisou os valores das 5 fileiras, né? E identificou que o maior deles é igual a 12. Então, esse 12 aí vai ser colocado no gráfico que ela vai construir para para representar essa tabela, que é a tabela 6, que vai gerar aí um resultado importante que ela quer apresentar para toda a sua escola. Então, vamos lá. Ela vai fazer essa indicação de que o maior valor é 12. Bem, então ela precisa que tenha no mínimo 12 linhas, né? Em seguida, ela construiu 14 linhas na horizontal, 2 a mais que o maior valor identificado na tabela, que é o 12, e as enumerou de cima para baixo, de 0 até 13, colocando os valores à esquerda de cada linha. Esse aqui já é o processo de construção de gráfico. Depois disso, ela colocou as turmas, né? 6º, 7º, 8º, 9º ano e o total. Depois de colocar todas essas colunas, ela foi lá e em cada uma dessas colunas, ela vai colocar as informações, né? Então, vamos lá. Primeiro, os que leem todos os dias. No 6º ano é 2, no 7º ano é 1, no 8º ano é 0 e no 9º ano é 1. Então, 6º ano 2, 7º ano 1, 8º ano 0, 9º ano 1 e o seu total de pessoas que responderam ao questionamento, que são 4. Depois, ela fez esse processo para cada uma das outras linhas. Pelo menos uma vez por semana, ela foi lá e colocou, pelo menos uma vez por semana, que foi 3 no 6º, 2 no 7º, 3 no 8º, 2 no 9º e um total de 10. Então, no 6º foram 3, no 7º foi 2, no 8º foi 3 e no 9º foi 2. E o total, que eram 10 pessoas. Depois, pelo menos por uma vez na semana, ela foi lá e colocou, de amarelinho aqui, 4 vezes no 6º, 3 vezes no 7º, 2 vezes no 8º e no 9º, 3 vezes e o total ao final ali. E por último, a gente tem pelo menos uma vez por mês, os registros estão aí e uma vez por mês a gente vai ter no 6º, no 6º a gente tem 3 pessoas, no 7º, 1 pessoa, no 8º, 2 pessoas, no 9º a gente tem 3 pessoas e o total representado ali. E por último, a fileira do não leio, que está aqui representado. Agora, observe que no 6º e no 9º não foi constituído nenhuma barra da cor verde, que é o não leio, pois ambos apresentam na tabela o resultado 0. E para finalizar, ela colocou um título e uma legenda para o gráfico dela. Número de estudantes de cada ano que leem os livros indicados pela escola e a frequência que eles fazem isso. Todos os dias, ou quase todos os dias, vão ser as barrinhas alaranjadas. Pelo menos uma vez por semana vai ser as barrinhas cinzas. Pelo menos uma vez por mês, as barrinhas amarelas. Menos de uma vez por mês, as barrinhas azuis. E a gente tem aí o não leio em verde. Então, com isso, a gente tem a representação da pesquisa dela em forma de gráfico para auxiliar no entendimento aí do processo de quem gosta ou não da leitura incentivada pela escola, tá certo? Na próxima aula, eu venho conversar um pouquinho mais sobre essa construção de gráficos com vocês. Até lá, tchau, tchau!